Vi, galera, mulherada, tem uma coisa especial aqui para falar para vocês. Hoje é o dia dos nossos. Opa, tô até que nervosa. Hoje é o dia das Mana Pod, um dos mais especiais e esperados, com a nossa famosa Mila Hash Queen e a nossa especial Tabata, lá do Brasil. Então, hoje estamos aqui nas Mana Pod. É um videocast de entrevistas que a gente se uniu para poder fazer somar nossas forças no mundo, no universo canábico. E hoje a gente vai falar sobre cultivo e extração, e ninguém melhor no mundo para falar sobre isso do que nossas convidadas, Mila e Tabata. Mas antes da gente começar esse programa maravilhoso e essa conversa que vai rolar aqui, eu vou passar a palavra para a Juju e ela vai dar o recado aí da Expo Manas para gente. E aí, galera, tudo bom? Gente, que alegria estar aqui nessa entrevista maravilhosa com as nossas convidadas perfeitas, com a Mila e com a Tabata, que são essas mulheres inspiradoras nesse universo, onde a gente pode olhar assim e se inspirar realmente e se fortalecer, né? É muito, muito legal. As Manapod surgiu desse movimento das manas canábicas no Brasil, e a Maria teve a ideia da gente começar a entrevistar essas manas que estão aí nesse cenário, trabalhando já com a planta, né, para a gente poder levar informação, né, levar mais essa cultura, desmistificar, naturalizar, né, esse assunto. Então a gente criou as Manapod para isso. Da onde a gente tira essas manas é da Expo Manas. A Expo Manas é uma exposição feita 100% por mulheridades que trabalham pelo Brasil todo. Eu quero até contar para vocês que esse ano a gente já começou a fazer Expo Manas pelo Brasil. No domingo passado, nós estivemos em Curitiba, que foi demais, 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 demais a exposição em Curitiba. Passaram ali umas 300 pessoas no Barleria e foi sensacional. Quero agradecer aí a toda a galera de Curitiba que colou. Vai ter mais edições, tá? E fiquem ligados, então, no Instagram das Manas Pode. E aí eu passo a bola para você, então, Maria. Isso, 10 Manas. Aí eu passo a bola, então, para você, Maria, para a gente começar esse papo das Manas Pode aqui de hoje. Vamos se inspirar, né, Ju? Vamos nos inspirar. Galera, então, vou fazer uma apresentaçãozinha. Eu sou Maria Canábica, entrevistadora aqui das Manapod, e eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui da Mila. Ela é a nossa primeira convidada. A gente vai fazer em duas partes. Primeiro a gente vai conversar com a Mila e depois a gente vai conversar com a Tabata. A Tabata está aqui para somar com a gente, né? Porque ela também esteve aqui na Expanab, está sempre com a Mila, então a gente se sente mais em casa quando tem uma irmã que tem esse apoio aí para dar para nós. Eu vou ler em português agora, depois eu vou falar em inglês com a Mila e eu vou tentar traduzir da melhor maneira possível. Eu estou um pouco nervosa, é a primeira vez que eu entrevisto a Mila e principalmente em inglês, tá, gente? Então vamos lá. A Mila, ela é conhecida como Rainha do Haxixe, ela é uma figura icônica no mundo da cannabis, conhecida por suas inovações na produção de haxixe. Nascida em Liverpool, na Inglaterra, em 44, ela se mudou para Amsterdã e abriu a boutique Kink 22, que posteriormente se transformou numa casa de chá. Nas décadas de 70 e 80, a Mila viajou extensivamente pela Ásia, especialmente pela Índia, onde viveu 14 anos. E ao retornar, ela foi para Amsterdã e no final dos anos 80, ela começou a cultivar a cannabis para sustentar os seus 4 filhos. Em 94, Mila revolucionou a produção de haxixe ao implantar a Pollinator, a primeira máquina para separar os tricomas da planta, facilitando a produção de haxixe e melhorando a qualidade.
Depois ela desenvolveu outros dois mais sistemas, que é o Acilator e a Bubblelator. Além de suas contribuições técnicas, Mila compartilhou suas experiências e histórias na sua autobiografia. Essa aqui, ó, How I Became the Hash Queen, Mila, a rainha do hashish, em português. E nos anos 80, né, e agora com 80 anos, ela continua aí na ativa, sendo inspiração, assim, na comunidade geral, na comunidade canábica, assim, da geral. E ativa mesmo, gente. Quem vê a Mila pessoalmente, você não acredita quanta energia essa mulher tem. É impressionante, maravilhoso. E também ela é muito conhecida, gente, por sua inovação e dedicação ao longo desse tempo todo. So now let's say in English, Mila, it's an honor to have you here. I'm gonna do a little introduce you here about your life, and I was saying before, Mila, known worldwide as a hash queen, is an iconic figure in the cannabis world, celebrated for the groundbreaking innovations in hashish production. Born in Liverpool, England in 1944, Mila later moved to Amsterdam, where she opened the boutique King 22, which eventually became a popular tea house for the local counterculture scene. In the 70s and 80s, Mila traveled extensively across Asia, especially in India, where she lived for 14 years. These experiences deeply influenced her spiritual path and her connection with traditional hash maker techniques. Upon returning to Amsterdam in later 80s, Mila then, a single mother of 4, began cultivating cannabis to support her family. In 1994, Mila revolutionized the hash world by inventing the pollinator, the first machine devised to separate trichomas from the cannabis plant, making high-quality hash production more efficient and accessible. She later developed other famous extraction systems like the Acilator and the Bubblelator. In 2018, she released her autobiography, How I Became the Hash Queen, where she shares the incredible history, struggles, and adventures that shaped her legacy. Now, in her 80s, Mila remains an active and inspired leader in the global cannabis community, respected for innovation, resilience, and lifelong dedication to the plant. Mila, hi, it's an honor to be here. Let's say again. I remember the first time I met you in Floripa when you went there to do the documentary, and if someone told me, oh, you're gonna interview Mila in 2 years, I wouldn't believe, and here we are. We are very curious about your life and your journey, and you have so many layers and paths we could explore as a mother, as an entrepreneur, as a gardener, as a traveler, as an artist, as a woman, as a hash maker woman. Oh my God, so many things. I will try to do my best here and focus on an extraction and cultivation, but it won't be easy because it's so rich in your life. Thank you so much to be here. And I will leave you the first question, which you are very curious about. And when was your first connection with the cannabis? When you tell, like for yourself, this is it, I'm going to dedicate to my life to do this? My first experience with cannabis was in 1964. And at that time, I lived in Amsterdam, but there was no coffee shops in 64. And you had to go down to the pubs by the harbor. And I think the sailors coming from Africa, more to the east,
maybe they would trade the hash against the beers they wanted to drink, because it was with the pub owners was the only place I knew where you could buy hash. And for the equivalent of about 10 euros, you could get a matchbox full. You wouldn't know where it came from. Nothing like that. 10 euros, a full matchbox, Mila. Amazing. Yeah. And Let's translate that. Vamos traduzir, Maria, o que pensa? Yes, let's say in Portuguese. A Mila comentou aqui, né? A gente perguntou para quando que ela, primeira vez que ela teve contato com a cannabis, com o hash, ela já foi direto no hash, né? Eu até pensei que tinha mais uma coisa assim, a flor, o hash, igual a gente aqui brasileiro, só que não, ela já, direto no hash. Ela falou que não tinha coffee shop em Amsterdã antigamente, então eles iam numa rua comprar das pessoas que normalmente vinham, acho que da África, né? Que se não me engano. Na região do Porto, tinham uns pubs, né, onde ela conseguia ir para encontrar pessoas e ter acesso, e que geralmente ela percebe que eram sailors, eram marinheiros, e que geralmente vindos ali no trânsito da África. E uma curiosidade maravilhosa que ela coloca, amiga, eu achei maravilhoso, que por 10 euros você poderia comprar ou trocar uma caixa de fósforo cheia de hash, e que usualmente esses marinheiros iam trocar mesmo o hash por cerveja. Isso já era uma coisa usual. Hash for beer, no, Mila? The sailors? The sailors, you said they exchange hash for beer sometimes, and you could bought it some like a full matchbox for 10 euros. Yeah, from the pub owner, you would buy the hash. And I remember the first joint I smoked, I was rolling on the floor, just laughing and laughing and laughing. And I always think it was love at the first toke already, immediately. Ela estava falando que ela lembra do primeiro beck que ela fumou, que ela fumou e ela sentou no chão e deu muita risada. Então, é muito, muito legal, né, conhecer a história dela, porque a gente se identifica. A primeira vez que eu fumei, eu também, cara, eu dei muita, muita risada. Eu pensei, quero isso para sempre, né? And, Posso Mila, perguntar? Pergunta, Ju. I will ask for you, when did you realize hashish would become such a central part of your life? Well, at that time, there was only hashish. And a few years later, when I traveled to Asia, between Turkey and China, everybody smokes hashish. Very rarely will you find places where they're smoking weed. Certainly not in Afghanistan, not in Pakistan, not in northern India. So in the end, I ended up smoking hash for 20 years before I ever tried weed. Wow. I came back to Amsterdam in 88, and suddenly the whole city was full of coffee shops, and they were all selling weed. And I tried it. I tried it 4 times, and then I decided after 20 years of smoking hash, weed was not for me. But then I didn't like the hash they had there so much in the coffee shops. Mainly smoking Afghani, which for me has always been the best hash from olden times. And I was growing weed to be able to feed the kids. And so I had the material. So like the old style in Afghanistan and Pakistan, I put it over a flat screen and kind of waffled the material around. And eventually some of the crystals would fall through. Took about 10, 20 minutes to make a joint. Until the night I'm standing in front of my clothes dryer and I see go down the clothes are also tumbling, the same what I'm doing in a small scale. So next day we get a clothes dryer and we tie a screen around the drum and we just throw in some dry material and watch to see what happens.
and the weed starts to tumble around. And yes, the crystals are floating down and gathering on the bottom. And now, in 5 minutes, I can make 10 joints. So I was so happy. Bom, ela falou, pessoal, que na verdade, ela, antes dela fumar maconha, ela já tinha fumado hash, né? Então, ela fumou hash durante 20 anos sem fumar maconha, né? A planta em si. Aí depois que ela foi realmente fumar, mas que ela é mesmo do hash, né? E ela falou também que subindo, quando ela foi viajar, quando ela saiu de Amsterdã e foi viajar para Afeganistão, ali para cima não tem weed, ninguém fuma weed, né? Ninguém fuma maconha. Ali a galera usa muito hash, né? A cultura dali é do hash. Então, foi ali que ela começou a ter essa maior contato e ter experiências com o hash. E aí ela contou também como é que ela fez a máquina Isolator, que ela estava sentada na frente da máquina de lavar roupa. Tabata, você me ajuda aí se eu estiver falando alguma coisa. Tá? Você tá muito perfeita, está ótima, amiga. Ótima mesmo. Ela estava sentada na frente da máquina de lavar roupa, e aí eles pensaram, e se a gente tirar, né, colocar essa matéria orgânica ali, ao invés da roupa? E aí eles fizeram isso. E aí depois que ela fez isso, ela conseguiu, acho que tirar 10 cigarros, é isso que ela falou? 10 cigarros de hash? Essa noção... Essa parte eu não entendi muito bem, no fim. Não, do quanto ali, né, que você, do hash que tinha disponível, e o quanto que ela tinha de rendimento, e o quanto depois dessa técnica ela teve de rendimento, principalmente comparando o que era a bateção do hash comum, quando você coloca na tela, com essa técnica que ela colocou a tela dentro, né, de uma máquina rodando, e o quanto ela captou embaixo ali. Que ela conseguiu captar mais, né? Mais e com melhor qualidade, né? Uma gênia. Gênio. É uma gênia. And Mila, I've read your book and I'm amazed with your histories. Like what have you done? You know, it's like unbelievable. For me to think today, I'm here in Spain. I left my 2 kids in Brazil, and I'm here to do another start in my life. But I left them there. And I always thinking about you, like you were very young. And you had Milus. And how was it for you to leave all the things? Like, which push you to do this? I'm gonna go to Afghanistan. You have in your mind, I want to go through and find more about hash, or are you just gone? I think originally I was more interested in Hinduism and Buddhism, having grown up in a country where we only had one God. So I was very fascinated. And yes, there were stories that you could get good hash there, and Afghanistan was already known. I heard about the good hash from Afghanistan before I left. And at that moment also, we were quite tired with living in the West, where our government seemed to want to interfere about how you should lead your life. And we weren't ready for that. We wanted to lead our life the way we wanted to lead it. And if it meant going far away, okay, we went. And India was a fascinating place. Anyone who had been there came with beautiful stories and beautiful hash and the smoking of children's, all these stories. So we went. And also I realized, even though I was traveling with Malus, who was not so old at that time at all, wherever we were, that's where our home was. Wow. If we arrived somewhere, that was home for that night. Yeah. Então, pessoal, eu perguntei para ela
Porque eu acho tão, assim, né, difícil. Eu falei para ela, poxa, eu tô aqui, deixei meus 2 filhos lá, isso que eu deixei, né? E como é que foi para ela, na época dela, deixar tudo, pegar uma van e ir para o Afeganistão com a filhinha? E se o que tinha impulsionado ela era o hash ou simplesmente ela foi, né? Porque quando a gente é mais jovem, a gente tem esse ímpeto, essa inocência de sair para o mundo afora, né? E ela diz que o que na verdade nem foi tanto o hash, foi mais a curiosidade religiosa, né, sobre o hinduísmo, porque a cultura dela era só de um deus e ela estava muito interessada em abrir essas possibilidades. E também já estava começando a ficar um pouco perigoso em Amsterdã. Então, ela decidiu, eles foram, e aí ela falou que onde eles paravam era onde era a casa deles, né? Porque foi ela e mais 2 amigos e a Milos, que foi o primeiro passo da viagem. E, Ju, você quer perguntar alguma coisa? Eu sei que ela morou na Índia também, né? Sim. You lived in India too, no, Mila? Long time. Yeah. Very good. How did you? The India is very nice culture. It's different, Yeah, no? yeah, we lived up in the Himalayas in the summertime, and every year we would go trekking in the mountains, and that was one of my best experiences. If you read my book, you can see that the longest chapter is about trekking in the Himalayas. And, Ela falou que ela fez uma viagem que ela morou muitos anos na Índia e que no verão ela saía andar, caminhar nas montanhas. Essa é uma parte muito interessante da história do livro da Mila, porque se vocês lerem o livro, vocês vão ver que ela não vai viajar, tipo, que nem a gente, de boa, de avião, de trem, de carro. Não, a Mana sai a pé, caminhando no meio das montanhas na Índia, tá ligado? Ela é isso que ela faz. And Mila, you've been in a lot of temples, Hindu temples with sadhus, and how was about this experience? How deeply this connected, this spirituality connected with you? How did your India shape your perspective on cannabis and life in general? In general. actually, I went back to India this summer, and we went up to where I lived. And I remember the first morning I woke up and I realized where I was, and I looked out the window and burst out crying and asked myself, why did you ever leave? My heart is there. A large part of my heart is in India. Oh, que linda. Maravilhosa. Ela falou que o coração dela tá ainda na Índia, assim, parte do coração dela tá lá. Eu imagino, e a gente, quando você lê o livro, você imagina, porque ela fez tanta coisa na Índia, Amiga, só um detalhe, ela comentou também, interessante de pautar, que ela esteve lá no verão passado, né, depois de muito tempo, e esteve no mesmo lugar que ela morou, e que ela acordou e percebeu que ela estava lá, e que no fundo ela nunca saiu de lá, e ela chorou, emocionada de estar lá, sabe? Maravilhoso, Mila, your connection with India is so inspiring, and you said that you went there last summer and feel that you never got out. Yeah. In some way, the place stay on you and you stay there. It's so amazing. So amazing. Thank you for your words. Maravilhosa. Thank you. Mila, what is hash like in India, the culture? I made my first hash in India, actually made it. And that was up in Kulu Manali, I believe. And there the people rub the buds and make charas. And that's what we used to do. We made the charas and smoked it. Yeah, there were not many foreigners up there at that time at all. I remember the first time we came to Manali, they had 2 hotels. I think now they have 250.
It's quite different. That was really nice, and you met the local people, and they were curious about you, and you were curious about all their beliefs and why they did things. And was the reason. Yeah, it was a very enriching experience. Very sorry, I didn't. Enriching experience. Yeah. A Ju perguntou para. O que você perguntou, Ju? Nem lembro mais. Ó. Como que é o hash na Índia, né? A cultura do hash na Índia. Aí ela respondeu que, na real, foi na Índia aquela primeira vez que ela encontrou com a cultura do hash mesmo, que ela conheceu sobre os charas, né? Sobre os tiluns. O que mais que ela falou, gente? Eu ando bem esquecida. Tem mais alguma coisa? Yeah, we lived with. At that time, we sometimes lived with the sadhus. And I remember one time they said they would take us up the mountain and show us where the best plants were growing. They were not fond of the huge plants growing at the bottom of the valley. And they took us up nearly around where the tree line is. And there was like a little hollow in the mountainside that had been covered with snow in the winter, and the plants that grew in the bottom of the hollow survived the winter. Their roots didn't freeze. There was snow covering everything. Now, these plants didn't come back with healthy, strong shoots. No, they came back with little branches in strange angular corners and small buds like this. No big buds at all. And we rubbed the buds, made the charas, and they put it in their chillum, and we smoked the chillum. And I think that's probably the most notable smoke I ever had. I can only compare it with nearly like being on acid. The colors, the sounds, everything was you were so super aware of everything. It was an amazing smoke. Wow. I can imagine that, Mila. I really can imagine that. Because a plant that survives winter and snow and everything, then you put your hands on that and make your own charas and go to a chilo in that valley and boom! Mwaki. Awesome. That was a magic experience for sure. But we lived with the sadhus sometimes in the temple by the river and be smoking chillums while we made the breakfast tea, while they would make the tea. And we would smoke chillums before the tea was ready. But now I can't handle any chillums at all. It's too much for my lungs. Totally understand you. Yeah. Ela estava contando do haxixe, que é do charas, do tilum, que ela fumou no alto da montanha, que eles chamaram ela para ir lá no alto da montanha, e ela chegou lá, tinha uma plantação, e essa plantação estava coberta de neve, gelado. Imagina, gente, quando eu não tinha noção nenhuma, eu achava que a maconha, a cannabis, ela vinha de um lugar quente. E aí, quando eu fui estudar, eu vi que ela é originária das montanhas entre China e Rússia. Então, assim, você fala como, né? E aí ela falou que chegou nessa montanha, no alto dessa montanha, eles fizeram, não era, tipo, não tinha uns big buds, mas tinha os buds, fizeram os charas e ela fumou o tilum. E ela falou que foi um dos melhores que ela já fumou na vida dela, porque estava tudo muito em sintonia, assim, o lugar, o aroma do cheiro do ar, sabe? Essas coisas, quando a natureza parece que você se vê ali. Ela falou que foi assim. E... Ai, gente, é tanta informação aqui que eu quero perguntar, eu fico tão nervosa, que é tanta coisa, né, que a gente quer saber da Mila. Mila, and as a mom, I think I'm always thinking about this. How was for you, like, how was for you? Did you ever stop and think, oh my God, what am I doing? You know, I could go to DJ, or have you had fear to do these kind of things?
or you did with and everything? Yeah, when I came back to Holland, that was the only way I could figure out how to make enough money for all the kids and school and all these things. But at one point I had a big grow. It was in a greenhouse, and that one got bust. And then I really thought about it and decided to stop growing. And maybe it was not the wisest thing to do. And then already I'd made a pollinator for myself, my nice little gadget to make joints fast. And then I realized other people also like this. So I opened a company. I was 50 when I started Pollinator Company. And we're still going strong, some years better than others. But this year seems to be a good year so far. So, cool. As we say. Ela falou que quando ela voltou da Índia para Amsterdã, ela já estava com 50 anos, e aí sim começou a bater, né, essa preocupação, e aí daí veio quando surgiu a Isolator, e aí ela falou que já tinha a maquininha dela lá, podia fazer os hash dela para ela, que ela estava de boa, mas aí a galera começou a se interessar, e aí ela, então, resolveu se dedicar à empresa. Mila, also, I read in your book, when you opened the company, you said you were the first woman in the market, the cannabis and the extraction, because it was an invention. No one has done this before. And no, the only way to make vash would have been in the old system, like how they did in Afghanistan, Pakistan, and all these countries. And no person in the West wants to sit that long just to make one or two joints. But then, of course, when the pollinator came out, it became much more possible. And now, actually, I want to give you also some advice. If you like the taste and the aroma of what you're smoking, if that's very important for you, then you're best off with a pollinator, the dry sift. All the terpenes and everything is still there. I think as soon as you use mortar and ice in the isolator or the bubbleator, the washing machine, some of the smell and the taste maybe gets lost, but it's gotten stronger. So I prefer it, even though it has maybe sometimes less smell and less taste. Yeah. Ela falou que com a máquina pode ser que perca isso, os terpenos um pouco e os aromas, mas que o hash fica mais forte, é isso, Tabata? Foi isso que eu entendi? Ela quis dar um bom conselho pra gente, conselhos de Mila. A gente abre os dois ouvidos, os olhos, o coração, o cérebro, abre a alma para ouvir, né? Que se você realmente se importa com o buquê, com sabor e aroma, você gosta, né, do gosto, do cheiro da maconha, nessa grandiosidade para conseguir degustar durante o processo de fumar, ela indica a utilização das técnicas de dry. No caso aí a máquina é o pollinator, que você vai conseguir manter muito mais essas características originais do que quando utiliza o isolator, o bubbleator, porque são técnicas que realmente diferentes, mas que aí você falou bem, Maria, que no caso para o poder e a potência da cannabis, o processo na água potencializa mesmo, fica mais forte. Massa. Que mais que nós vamos perguntar aqui para Mila? Que deu branco aqui, gente. Peraí que eu vou perguntar uma para ela. Que deu branco aqui. Vou ficar nervosa. Mila, you know marijuana in many places. What's your vision for the future of cannabis around the world? Eu perguntei para ela, né, que ela conhece vários lugares e qual que é a visão dela da maconha, né, no geral do mundo futuro da maconha. Okay, I will answer your question, but then after I have some more advice for you girls. But as far as the future goes, actually since yesterday in Holland, they started the weed experiment,
Now I believe about 10 to 15% of the coffee shops are selling weed that was legally made under supervision with the government. They gave all the licenses. And I don't know how it's going to work out. I don't think they realize how much weed they're going to need to make the amount of hash that's going to be necessary once all the coffee shops are involved. I figure in each coffee shop, maybe 80% weed gets sold and 20% hash. Well, 250 coffee shop, that's still a hell of a lot of hash. And you need a lot of weed to make good hash. I mean, you can use the trim also, but anyway, I think they haven't quite gotten all that together yet. Anyway, they gave the freedom that for the first 2 months the coffee shops can still sell illegally imported hash from Morocco and Nepal and wherever it may come from. But of course, I do hope that in the future, one day it will just be legal and we can just grow what we like without anyone putting on rules. Because even now in Holland with this wheat experiment, they showed how it gets sold in the coffee shops. Man, you can't even touch it or smell it. It's already pre-packed in a bag with a, what you call that, one of these logos you can get with your phone on it. Yeah, the QR code. But you can't smell it. I don't know how long people are going to be happy with that. And anyway, let's see. They're trying. Yeah. I do in the end, but there's also so many rules. Like now, the end products gets driven to the coffee shops in a guarded van. Know what you call that? Security van. I mean, what was wrong with the bicycle and then the car that dropped off the weed and hash at the coffee shops for the last 40 years? It never came with a security van. And it gets pre-packaged, and let's see what happens. I see. It's amazing. But I do hope that in the whole world, I do find out a better system, because I don't think this system is really what people want, what they're looking for. Yeah, Yeah. totally agree. People Yeah. want the freedom, as you said, liberdade. I think here, but this seems to be the problem in most countries, that people who are making the decisions don't know fuck what they're talking about, really. Yes, You know, yes. they have experience of what it's really like. Anyway. Wonderful. Yeah, it's true. You know, Mila, you know, I've seen Let's like. translate first. Vamos Yeah, traduzir it's true. primeiro. Verdade, senão eu vou esquecer, gente. Isso que eu ia perguntar, isso que eu ia falar. Tá, ela falou que nos coffee shops, na Holanda hoje, você não pode, eles continuam, você não pode plantar lá, então tem que trazer o hash de outros lugares. Na Fala. verdade, ela falou que desde agora acabou de mudar, e isso é surpreendente, maravilhoso da gente trazer à tona, porque depois de tantos anos de existência dos coffee shops, começa um processo de regulamentação na Holanda, né? Então, esse processo de regulamentação traz à tona, primeiro, que não são todos os coffee shops, é uma parte, cerca de 15% a 20% dos estabelecimentos recebem essa autorização do governo e vão ter uma supervisão legal de maconha cultivada em terra holandesa de uma maneira clara, né? Aí existe essa proporção de hash vendido e maconha vendida que ela não entende como que essa maconha toda vai sair sob supervisão e que existe uma grande falha no sistema, né? E principalmente esse afastamento na experiência de consumo, no que é você utilizar um QR Code, você não ter mais a possibilidade de olhar, sentir, pegar as flores, né? O que é essa experiência de já receber um pacote fechado ali para você, né? Diferenciando muito do que já foi a experiência dos coffee shops mesmo, né? E que uma coisa interessante que ela coloca também, muito importante e pertinente para o Brasil e para o mundo todo, mas para o Brasil, para o momento que a gente está, que de todos os lugares que ela vai, que ela vê regulamentação acontecendo, uma coisa comum que ela percebe é que quem faz a regulamentação não sabe de nada. Não entendi nada, eu percebi. Sobre a coisa,
coisa e tá lá ainda comandando e querendo fazer de uma maneira que não é tão funcional. Ela sempre termina as frases dela com let's see. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver qual vai ser a próxima, né? Maravilhoso, maravilhoso. Manas, obrigada a experiência de ouvir a Mila assim, tão intimamente perto de vocês. Nossa, gente, Always agradece o gratitude privilégio. with you, Mila. Always gratitude. You are so humble and so I even can find a word because you are so passive to share your experiences with us and giving advices and telling about what is the truth and what could be the real deal to us and cannabis around the world, you know? And when you say that people who are doing the regulations don't know shit, it's so wonderful to have one country where they're together on it. We are together. Everywhere in the States also, they've got an administration now that it is legal in places. You know, every box has numbers and stamps and permits and, oh man, it's too much. Yeah, it is. Regulate everything. Yeah. And it's so strange, this trial to regulate nature, you know, because we can do that with nature. We don't have patent and this kind of stuff in nature. You know that better than me, of course. But yeah, Mila, thank you. Thank you. And I'm just gonna say, Mila, because I remember in your book too, you said when you were like learning about growth, indoor growth, you wanted to do a course, lightning course, something like that, and they didn't allow you to do it in that time. No, you get an electric course. No. Então, gente, a Mila, eu li no livro dela que ela, quando ela começou a fazer a produção indoor, ela queria fazer um curso de iluminação, né? E aí ela foi se inscrever no curso. E aí simplesmente não deixaram ela fazer porque ela era mulher. E ela não pôde fazer o curso, mas ela foi e fez um dos maiores cultivos indoor que a Holanda já teve na época. E daí hoje se tornou a rainha do hash, né? É maravilhosa. And Mila, I had to find a good electrician. Sorry, what did you say? I had to find a good electrician. Yeah. But then you learned it too. You learned it too, and you did it. Yeah. That was the most amazing. And we like in Brazil. In Brazil, also we have very gray, let's say, laws now. Yes. Because of that, because people who is doing the laws doesn't know anything about the plant. So how do you think we could change this? Put more people does know about the plant in these discussions. For sure, and it seems very good to find a way in through the medical aspect of it, always keeping in mind that everybody 70 years and older has pain. There you're, and immediately you have a large number of people who are really helped by taking CBD. And I mean, for me, I've been smoking hash for 61 years. I'm 80 now. I don't take any medication. I can't remember the last time in my life I needed medication for anything. And I eat mostly vegetarian, and yeah, it's been my medicine whole life. Yes. Gente, ela falou, essa mulher é maravilhosa. Ela falou que ela fuma hash faz 61 anos, é isso? É isso. E ela não toma nenhum medicamento, ela não lembra a última vez que ela tomou medicamento. E ela acha que a gente pode sim expandir sobre a planta e chegar lá e trazer e fazer parte das tomadas de decisões a partir do ponto medicinal da planta. Até porque ela falou que todo mundo vai ficar velho um dia na vida e todo mundo vai precisar
né? Todo mundo vai ter dor. Então, essa é a melhor maneira que ela pensa, assim, que a gente pode contribuir, chegar lá e tomar alguma decisão, igual essa pessoa maravilhosa que Tabata está fazendo essa revolução no Brasil. We have two revolutionaries women. Yeah. And Tabata in Brazil, because she has done, she's doing an amazing work in Brazil, especially with the nature, you know, like showing the ecological, the climate change problem we have. So this is amazing. So thank you so much, you girls, to be here with us today. So we are going to the end. I don't know if you want to ask me more things. I want to be here more and more time. But as I get nervous, I forget everything. Some very quick advice. Genetics is the root to the quality of the hash you make. So get a good genetic, and keep in mind the temperature should be cold, 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 because then the crystals will become hard like glass and will not stick to anything and will just fall down, whether in water or just in the air. That's the main thing. Wow, thank you. Ótimo conselho. Ótimo conselho, adorei. Ainda já para abrir o nosso bloco falando sobre cultivo, como direciona o cultivo, ela falou que a genética é algo de realmente a gente pensar em preservar, explorar e dar atenção, né? E quando a gente tem uma boa genética, a segunda etapa é o frio. Pensar como que, quando a gente utiliza o frio a nosso favor, principalmente para o uso da resina, os tricomas congelam, ficam como vidro, como glass. Então, ele, como vidro, é mais quebradiço e mais fácil da gente colher depois, né? Maravilhoso, nossa, wonderful. A última pergunta, deixa eu fazer, pode. Mila, how do you feel around the plant? Did you still grow them today? It was so nice talking to you. Lovely. Thank you, Mila. Thank you. Thank you so much. Gil, acho que ela não escutou. Você quer perguntar de novo? Quero. Mila. You want to do another question, the last one. For us finish. How do you feel around the plant? Do you still grow them today? At this time, I'm not in the opportunity to grow plants because my garden doesn't get sun, only at 5 in the afternoon. I tried the first year, but it's not even worth trying. And I don't really have the space to do indoor growing at the moment. And I'm not growing at the moment. You've done a lot. Yes. Ela falou que agora... For myself, when I managed to build my little bungalow with a garden, and then I can maybe grow some more plants. Nice. Ela falou que agora ela não está cultivando porque a casa dela não pega sol, só às 5 da tarde. Ela tentou, mas não deu certo. Mas assim que ela der, ela quer cultivar de novo. E só para fazer uma deixa aqui, a gente esteve na Spanabis, eu encontrei com a Tabata e a Milos e a Mila lá. Gente, a Mila, eu fiquei chocada com ela, porque assim, ela trabalhou os 3 dias de feira, que parecia que ela tinha 18 anos, porque ela não saiu do stand, ficou lá o tempo inteiro, vendendo, falando, tirando foto, dando entrevista, fumando hash. Disponível. 3 dias. Disponível, sem né? Disponível. parar, disponível. E ela tem, gente, ela tem 80 anos, então assim, é algo muito surpreendente mesmo. Mila, I was telling everyone, I met you in Spanabis and you've been there working hard and talking with people, taking pictures, smoking hash and selling products, doing everything. You are an amazing and wonderful person because even like I have got 47 years old and I was like the second day I wasn't working and I was like, oh my God, and you were there. So
It's Thank you part so of much. having a business, I guess. Yeah. But you really strong as cannabis. You're such example to me as a person could be the representation of a plant, Mila. You are strong as cannabis. You are smart as cannabis. You are health as cannabis. You are revolutionary as cannabis. And you inspire me a lot, minha amiga. A lot, Mila. I have an honor to call you amiga. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, My Mila. last advice, keep dancing. According to the BBC, it's the best way to get old, happy, and healthy. Keep dancing. Yes. And stay high. Que massa. Mila, bom, ela falou que para a gente ficar bem, a gente tem que dançar, é isso, bastante? Continuar dançando, continuar dançando e tá sempre tem um backzinho, né? Stay high, então é isso, galera. Essa é a chave, né? Mila, thank you so much. As Tabata said, you are like an inspiring person for us. Thank you so much for your time here. And hope to see you soon in Mary Jane, everywhere in the world, as you always been. Yes. Yeah. Okay. Very gratitude, Mila. Milus. Milus, thank you so much, Beijo, Milus. Linda. Bye, Milus. We see each other soon. Yes. E galera, só para finalizar aqui, nós vamos agora para o segundo bloco com a Tabata. Não perca, porque essa mulher é tudo de maravilhoso nessa vida. A gente se vê em breve. Beijos. Tchau. Tchau.
Salve, mulherada! Agora, começando o segundo bloco com a Tabata Neder, ela que é essa mulher fantástica que está fazendo toda a diferença na cena canábica aí do Brasil. Coisas assim, coisa arada, como a gente diz aqui nas Manapod, né, Ju? Coisa arada que essa mulher está fazendo, e por isso que a gente convidou ela aqui hoje para falar dessa revolução que ela está fazendo aí no Brasil, né? Porque a gente acha que às vezes as coisas são impossíveis e ela mostra como pode ser possível, e com toda tranquilidade, delicadeza e amorosidade do mundo. Ela é uma pessoa maravilhosa. A Tabata, ela é apaixonada por cannabis, ela é paciente terapêutica. Em busca de autocuidado, se aprofundou nos estudos na área da fitoterapia, cultivo e processamento de plantas medicinais. Fundou a Clube Brasileiro de Fitoterapia Canábica, organização sem fins lucrativos, que oferta acesso ao tratamento com os canabinoides no Brasil, e a Nagual Cannabis, conglomerado de empresas voltado ao negócios de impacto social e a maconha. Quer dizer, além de fazer negócio de impacto social, ainda já faz com a maconha junto. Isso com base na ecologia profunda e economia circular. E aí ela segue espalhando essa palavra mundo afora, porque encontrei com ela aqui na Espanha, e ela tá botando a boca no trombone. E é isso, galera. A gente está aqui hoje com a nossa convidada, Tabata, maravilhosa. Querida. É um prazer, Tabata, ter você aqui com a gente. Prazer, Tabata. Ai, Ju, você é uma inspiração também, né? Porque a gente vê, assim, tem tantas nuances, né? A planta, ela tem tantos caminhos, ela tem tantos espectros, e você vem com a integralidade da coisa, né? Então, é muito bom ouvir, é muito bom saber sempre do que você está fazendo, e a gente sempre aprende muito com você também. Então, amiga, na real, eu tinha que passar a palavra para a Ju para ver se ela tem um recadinho da Expo Manas. Diz aí, Ju. Eu tenho sim, eu tenho. Tem Expo Manas agora, dia 12 de abril, e tem Expo Manas dia 5 de maio em São Paulo. Então fiquem ligados, vai sair a agenda com o endereço, com o horário, com tudo, tá bom, galera? Não esqueça. Também quero dar um salve aí na nossa VJ, a Ana. Dá um salve aí, Ana! Aparece aí para nós, a gente aí segurando a nossa transmissão. E é isso, galera. Maravilhosa. Eu tô dando para ouvir a Tabata, eu não quero nem demorar muito. A gente está com o tempo corrido aqui, e é isso. Vamos seguir, então, a nossa conversa para não perder o fio da meada. Já vamos puxar aquela linha lá da Mila com relação ao cultivo. Mana, quando é que você começou a cultivar? Porque, assim, hoje você está com a Clube, você tem... Como é que começou a tua história, a sua conexão com a planta, e você falou, bum, é isso que eu vou fazer? Tá. Obrigado o convite. Estou mal feliz de estar aqui. Foi mal gostoso conversar com a Mila, e eu admiro vocês um montão mesmo. Ai, a gente também te admira. Muito, muito. Eu tenho um aspecto, acredito que é legal de comentar, da diferença de começar a cultivar na aventura e o que foi cultivar, vamos aí, valendo, sabe? Porque essa aventura, perdão, minha bateria. Essa aventura, eu realmente tenho, desde do que seria conhecer a cannabis e ter tentado na semente de prensado mesmo. Então, eu uso a cannabis há muito tempo. Então, ao longo dessa vida, de tentar entender o que era a cannabis durante, principalmente a primeira parte da minha vida jovem, entre os 18 e 20 e pouquinhos, joguei sementes de prensado pela terra, mas
nada, não sabia nada, a diferença de macho e fêmea, que era flor, que não era, como que a coisa fazia. Então, eu não conto isso, porque até então ficava bem confuso para mim, de verdade mesmo. E essa não concepção botânica do que é uma planta dioica, que são termos de jargão, de conhecimento técnico, então que afasta a nossa cabeça. E coisas que a gente aprende bem superficialmente lá no processo escolar. Então, por não saber, né, esse processo de ignorância também, o proibicionismo e a guerra às drogas no Brasil, eu não tinha noção, achava que as buchas, a flor, a inflorescência era tal do skunk, que não era maconha, então tudo confuso. Quando eu já usando maconha há muitos anos, na altura dos meus 30 anos já, eu tive a oportunidade de estar num lugar, já também um pouco mais velha, num lugar regulamentado, a coisa acontecendo. E eu fui um médico para pensar a maconha na minha vida. Até então, meu viés era só de maconheira. Quando deu essa junção, quando deu o eureka, quando eu encontro esse mix, né, a mistura de paciente e maconheira ali aconteceu, eu quis saber melhor o que era isso, porque aí o médico ali no consultório, até onde deu, porque o médico não sabia tanto do cultivo, ele tentou me explicar um pouco. Depois de 1 ano de tratamento, eu fiz o meu primeiro curso lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Ali eu entendi qualquer coisa, mas nesse viés de cultivo de maconha com técnicas do norte e voltado um pouco para o que é cultivo artificial, né? Com luz artificial, né? Esse chamado indoor, né? Para dentro de paredes, controlado, no ambiente controlado. Eu passo a fazer para mim 2012, mais ou menos 2013, depois do curso, e aí fazer de verdade para mim, não na aventura que tinha sido, valendo, porque eu de verdade queria ter. Aí eu sabia o que era a maconha, né? Como fazia, fotoperiodismo, a relação do macho e da fêmea, as sementes serem regulares, feminizadas, automáticas e por aí vai, né? O conhecimento liberta. Aí eu fui para a praxis, então toda aquela teoria colocar na prática. Eu consegui cultivar de verdade 4 anos depois. Até foi muito gostoso, foi uma ótima escola praxis, mas capengando do aqui para o acolá. É um relacionamento. Isso você estava lá nos Estados Unidos ou no Brasil? No Brasil. Já. No Brasil. Em 2012, aí você lascou o cultivo. Vamos aprender, vamos fazer. Aí eu aprendo mesmo a coisa e passo a cultivar com um pouco mais de propriedade mesmo. 2016 eu já estava... 2015 eu estava bem, mas 2016 eu realmente sabia o que estava fazendo e como que aquilo ia fortificar a minha existência. Né? Aí passo a me interessar por outras plantas também. Desculpa, é que eu fiquei imaginando você cultivando com todo o seu... Já tipo assim, pá, expert já colhendo as flores em 2016 no Brasil, quando... Isso era um assunto muito polêmico ainda. Porque hoje em dia tá a gente, né, que outras pessoas também cultivavam nessa época, assim, né? Não, ninguém, a gente não ouvia falar de quem cultivava, era super escondido. Como é que você fazia isso, assim? Como é que você se sentia? E, enfim, você devia estar pensando por dentro, nossa, eureka, querendo falar para todo mundo e não podia. Até 2015, essa sensação era mais forte. Quando vem a primeira parte da regulamentação brasileira, em 2015, dá uma apaziguada. E eu confesso que foi mesmo o meu despertar para o Pacto da Branquitude. Foi na minha caminhada com a maconha. Óbvio, a gente entende essa relação de coerção, né, para o que é a sociedade decidindo pela gente, a maioria pela minoria, por ser mulher. Mas a noção da branquitude mesmo, do racismo estrutural, veio com a maconha. E eu confesso que a maconha também me fundamentou para o que seria abandonar a minha visão de mundo através das ferramentas do medo. E fé, por assim dizer, ter muita fé. Porque... antes de mais nada, fazendo para mim, para minha saúde.
para o que seria eu quebrar o prognóstico, que eu já vinha quebrando, mesmo com prensado, mesmo tudo estranho, mesmo sendo maconheira, mesmo sendo pária e não era de saúde, eu estava me matando, então toma aqui esse medicamento, e quiçá eu tivesse feito mais 2, 3, 4 cirurgias, fora as que eu fiz, e tivesse realmente colocado a prótese, e será que é a mesma saúde? Então, essa relação de medo, de desobediência civil, que eu estive entre 2012 e 2019, não é uma coisa que eu consigo, eu andei, a caminhada desses 7 anos foi para fortalecer o entendimento mesmo, repito, do Pacto da Branquitude e do racismo estrutural. Na hora que eu talvez entendi a força do que eu vivi, o que eu estava fazendo, e a relação do privilégio no Brasil, já veio a formatação de pessoa jurídica em 2019. Eu encontrei, principalmente a Tatiana Sobral, né, parceira de alma, que aí a gente co-criou no formato da sociedade industrial moderna. Eu saí da desobediência civil ali. Mas até então, todo esse aspecto também de confiar na maconha, e a maconha de alguma maneira decidir por mim, eu traduzindo o que estava acontecendo na época, foi talvez a minha, não digo segurança e proteção, não nesse sentido, mas foi a minha até caminhada criativa para o que eu já ia fazer na sequência, que seria a clube, a pessoa jurídica e tudo mais. Então, pré-2015, eu não tinha o que falar. Era desobediência civil, pronto, e acabou, porque a gente não tinha, só tinha a lei de drogas, que foi reformulada, né? Quando a gente aí cai e de um jeito bem da guerra às drogas e do Pacto da Branquitude, porque é isso, se é o policial que vai decidir se aquilo, a pessoa é traficante ou não, se o artigo 1233 existe ou não, como é que é, sabe, esse tipo de coisa, como que se estabelece aí a relação de equidade e justiça, né? Mesmo que eu nasci e cresci na Zona Leste, branca, né? Então, isso não pegava. E eu fui, de alguma maneira, pescando por conta da minha relação de prospecção e predição do que eu vivi no mundo, já sabendo, sentindo, intuindo, ouvindo a maconha do que ia acontecer por aqui. Então, quem estava perto de mim antes de 2015, a gente estava nessa aventura. Éramos cerca de 15 pessoas. A partir de então, e eu não tinha muita troca monetária, a troca era um pouco mais voltada para bens intercambiáveis, então a pessoa pagava uma conta diretamente mesmo, não me dava o dinheiro em si. Eu tentando de alguma maneira, saca? Tipo assim, paga uma conta de luz, uma conta assim da associação, tipo assim? Até então não tinha associação, eu como pessoa física. E em 2015, quando a regulamentação passa a existir, aí esse formato da associação começa a existir, mas não ainda no papel. Eu ainda pessoa física. Só que eu já tinha essa proposta das pessoas terem a documentação médica. Porque a gente passa a ter essa possibilidade. Até então, a noção do que era você utilizar a substância proveniente da maconha no Brasil, o guarda-chuva da legislação que nos amparava, nos condizia, era a lei de drogas. Sim. A partir de 2015, a gente migra para essa resolução aí, porque pode canabinoide. Então, junto com a noção de que na lei de drogas, lá no artigo 2, fala que não pode droga, mas na sequência fala o quê? No parágrafo único, salvo pesquisa, medicina e religião. Quando vem a resolução e fala medicina pode, ali eu já estava, como eu repito, assim, trabalhando junto com a maconha e o que eu entendo hoje como anarquia amorosa e o meu processo revolucionário de não ter medo. Elevo mais uma vez o Pacto da Branquitude, sou brancona mesmo, eu entendo porque dá para dissipar as facetas do medo, assim, estruturalmente, como eu vou continuar tentando durante a minha vida, né? Mas é disciplina para conseguir tentar e continuar, e é isso mesmo. Onde o resiliência, né? Onde o medo passar, eu vou agarrar no amor. E sempre, e na verdade, óbvio. Então, as pessoas perto, com documentação médica. Quando deu 2015, eu falava, e não importa, precisava entrar lá no site da Anvisa e fazer, como até hoje, se alguém quiser importado, ainda faz. Só que hoje a pessoa também pode no mercado nacional. Ela vai ter outro documento, que é a retenção de receita. Ela também pode uma associação.
ela também pode até, através de anarquia amorosa e desobediência civil, principalmente por conta do Pacto da Branquitude, autocultivo. Se ela estiver fora da vulnerabilidade social e econômica e ela realmente quer revolucionar durante a sua estada na Terra, ela gosta de maconha, a primeira coisa que eu digo é planta. Plante sua maconha. Vamos aí. Claro, com toda a delicadeza, eu trago mais uma vez do que seriam as regiões periféricas, a relação do racismo estrutural, gente. Não quero ser bocó, né? A brancona babaca aqui. Não é. É importante, muito importante você falar, reiterar isso. Obrigada. Mas também o que você está trazendo... Porque eu acho que as pessoas precisam lutar também, abrir a porta, a gente precisa de aliados. Quando eu falo de racismo, eu falo que o racismo ele foi inventado pelos brancos. Então são os brancos que precisam acabar com ele, né? Então, assim, é uma luta que a gente está lutando a vida inteira, mas a gente está agora, né, ocupando espaço e é importante você reiterar isso, porque a gente precisa saber quem é aliado ou não é mesmo. Real. Obrigada. E no caso, assim, né, tipo, eu entendo o que você está trazendo, né? Você está trazendo assim, ei, você é maconheiro, tá aí, né? Com a sua pitada de privilégio, plante, porque só assim você realmente vai estar revolucionando de alguma maneira. Porque não adianta também a gente ficar só levantando bandeira e não agir, né? Não fazer nenhuma ação. E, Tabata, hoje você tem muitos associados na clube, né? Como é que é, assim, como é que é você ver isso, né? E ver a resposta? Tipo assim, você consegue ver, deve ver claramente a resposta, né? Do tratamento com os associados, né? Você vê a melhora na vida deles. Eu não sei se eu estou falando a coisa certa, mas você também dá a oportunidade de quem é associado poder ter esse contato com a natureza, né, de fazer parte aí desse processo que eu acho que, na minha visão, e eu acredito que pelo que você traz, a sua filosofia, da forma que você vive, você faz as coisas, que essa conexão com o cultivo, com a planta, ela é muito curativa também, né? Como é que isso impacta na vida dos associados? Ótima pergunta, minha amiga, porque olha que interessante, a gente pode trazer tantos assuntos à tona com essa reflexão crítica. Então vamos para a primeira reflexão, né? Existe hoje no Brasil o processo das comunidades terapêuticas. A gente sabe muito bem que treta é isso aí, né? Então, a pessoa que usa uma droga, ela pode ir até forçada para esses lugares. Né? Uma pessoa que usa maconha, ou que entende que é isso uma droga ilícita, ou até as drogas lícitas, que eu acho que é o exemplo mais pertinente da gente colocar. O que é um espaço que você vai para ter cura ou não, né? E da onde você cata a maconha? De onde vem a maconha? Ela vem do gueto, ela vem da boca, né? Assim que fala, né? Na favela, ainda esse tipo de expressão, né? Então é o traficante. Como é que é isso, né? Se ela sai desse lugar todo estranhão e questionável do que seria droga ilícita e ruma para droga lícita, ela faz esse salto quântico para droga lícita, aí agora ela vem importada via site da Anvisa e grandes distribuidoras chiques, ou na farmácia, você vai lá na drogaria, não sei o quê, aí você cata a parada, mas ela continua tendo na boca. O que é essa interação com a sociedade industrial moderna e a nossa experiência de estar na Terra? Como que a gente fica rendido para as coisas que foram decididas ou não? Então, aqui é a boca? Ou aqui é a comunidade terapêutica? Aqui é a farmácia? Aqui é a importadora? É o quê? Você consegue a maconha como? Essa noção interativa, criativa e, a meu ver, amorosa, transcendental, que é mó legal de fazer, de como que vai na natureza e brinca, a gente sendo a natureza, para ter essa primeira base que é abrigo e comida. Na sequência, vem o a mais, o nutracêutico, seja para o físico, para a mente ou para o espírito. Então, no que é esse processo do a mais, e a dimensão humana que envolve cultivar, o primeiro passo que eu penso, o que é prazer e saúde no entrelaçado? Então, como que é um clube? O clube da Espanha, como é?
Você entra num lugar fechado e aí pode ou não pode? Como que é o coffee shop? A Maria vai. Nossa, a Maria foi à tona agora, porque ela teve uma experiência. Fala, não, você não tem nada a ver comigo, não é assim. Perfeito, perfeito. E o que que é um clube recreativo? O que que é um clube no Brasil? Em São Paulo, aqui na capital, nós temos um clube chiquérrimo, que é carésimo, Clube Pinheiros, Clube Paulistano. Não tem? Tem os clubes que são os de futebol, então, aí você fica sócio, você vai na piscina. O que que é isso, saca? O que que é isso? E aí, como é que é, então? Aí, para você ter maconha, vai ser essa loja capitalista, no processo norte-americano, canadense. Então, você entra num dispensário, aí você pega a sua maconha. O que é o Sistema Único de Saúde no Brasil? O que que a legislação nos oferta para você ter uma droga ilícita? Que não é mais ilícita, então. Olha que coisa, como faz, aonde que eu vou ambientar a clube, então? A clube é uma organização não governamental. A gente não tem contrato social, a gente tem estatuto social. E o estatuto, o que dá a liga do Orgu, é intento, não é dinheiro. No contrato social, quando você tem uma empresa com fins lucrativos, o intento na sociedade é dinheiro. Hoje, com os preceitos da bioeconomia, do capitalismo natural, da ecologia profunda, a gente está começando a entender que tem coisas que valem mais que dinheiro. Então está começando a mudar. Começando. Um movimento que começa lá dos anos 50, 60, a gente está respirando ele agora. Nessa transformação toda do que de verdade é. Quem tem muito dinheiro, por exemplo, não é que não quer, mas sabe como transformar e fazer para tudo ser melhor. Não só o universo umbigo, né? Então, essa consideração de ambientar em algum canto dentro da legislação, quando eu viro um CNPJ e eu preciso, junto com o Estatuto Social, se eu vou plantar, e tem todas as permissões de plantar coisas, não importa se é maconha ou não, se é planta medicinal, tem todo um rol de alvarás e coisas, igual ser um clube recreativo. Se eu vou receber alguém aqui, é obrigatório na lei eu ter um banheiro PCD. Gente, tem coisas que é a lei. Que aí, para a gente fazer anarquia, vamos fazer uma anarquia organizada poderosa, saca? Que é o que eu gosto. Eu gosto de praxis e de fazer. Porque eu não quero ficar sem a maconha. Eu gosto de maconha de qualidade. E eu quero brincar com Gaia com amor e criatividade. Então, a gente aqui, no primeiro momento, tem essa disponibilidade de fazer pela pessoa, esteja no Brasil todo. Conhecendo isso, a distância não importa. Mas eu tenho práticas integrativas. Qualquer pessoa associada vem, entende de onde a maconha vem, pode utilizar a piscina, também pode sacar melhor como que faz um aparas, também come no refeitório, vegetariano. E também pode sacar melhor o que é uma composteira, da mesma maneira que também conhecer uma vaporização em temperatura controlada, assim como fazer trekking e um banho de floresta. Nossa, e talvez isso seja uma noção do futuro da saúde. Demais, demais. Eu vou entrar numa curiosidade do seu cultivo, Tabata. Porque você tem uma característica de plantar a Santa Maria com outra planta do lado, ali pertinho e tal. Eu quero que você conte essa experiência pra gente, o que que muda, sabe? O que que acontece, enfim, que eu achei demais isso. Ótimo, ótimo. Da mesma maneira complexa que eu estava falando sobre ambientar clube num lugar, né? Quando a gente pensa essas diferenças entre o que seria alopatia e fitoterapia, a gente pensa da onde vem aquela substância. Porque quando a gente fala de uma planta que é a planta mãe da penicilina, ninguém nem sabe o que é, mas sabe o que é penicilina ou novalgina e por aí vai. Hoje, para a legislação da maconha, não importa como você planta. Se você vai extrair com solvente no CO2, tudo é de qualquer jeito. Para a fitoterapia, no geral, não. A gente pensa que, aí eu gosto de citar, assim como eu admiro muito a Mila, uma outra pessoa que eu admiro demais, que já não está na Terra conosco, já ficou encantada, que é a Ana Primavesi. Ela fala assim, solo sadio, pessoas sadias. É diretamente ligado. Então, a primeira coisa aqui é essa noção de que a gente não faz melhor que Gaia. A gente observa e dá uma imitada, né? Então, o cultivo é agroecológico. Aí, quando você imita, você olha assim na floresta,
Tem monocultura? Tem, assim, um campinho lotado de coisa? Tem até mini campinhos de acordo com o local que está no planeta, então aquele bioma, aquela proposta de Gaia naquele local vai estar mais voltada para um tipo de vegetação ou outra. Mas fato que monocultura, assim como a espécie humana faz, não há. Sempre é companhia, sempre é interação, sempre é uma coisa assim, gostosa de ver, de biodiversidade. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é isso. Junto com o quê? Não dá para eu cultivar, Tabata, a meu ver, do jeito que eu vivo, tá? Como eu penso a vida. Não dá para eu cultivar utilizando agrotóxicos, utilizando fertilizantes e defensivos que são questionáveis para o que seria tanto a saúde do solo, da planta, da gente e de Gaia. Então, tudo que diz aqui, se não é feito pela gente, vem de uma extração amorosa, direta, né? Geralmente produtos orgânicos também, a gente busca marcas idôneas, porque não basta ser orgânico, né? É muito aí de complexidade, subcamadas, porque a gente vê muita monocultura de orgânico. Então, como que colocar a reflexão crítica e fazer as coisas com uma verdade no caminho do meio, sem radicalismo infundado? Porque onde eu vou ser ética e não tem como fazer, é onde eu prejudico o coletivo. Então, eu não vou fazer coisas que prejudicam o coletivo, e antes de mais nada é a terra, né? Então, sim, você vai ver num ambiente, tem lá com calêndula, tem com menta, tem com lavanda, tem não só o que é chamado de planta companheira, nesse consórcio, que vão estar vivas em conjunto, como também tem rotação de cultura, para a gente não esgotar o solo, tem uma... É isso, é uma dança cósmica, uma interação constante de observar o que Gaia oferta e perceber que muitas vezes não tem o que fazer mesmo, é isso, aceitar, acatar, né, e agradecer, e seguir resiliente, resistente, para cada hora mais esse relacionamento ficar aprimorado, né? Mas é isso, a gente usa o termo agroecológico, né? E que envolve diversas técnicas, não é uma técnica em si, mas tudo embasado nesse respeito que eu falei para vocês, né? E envolve duas coisas principais, então, que é o culto ao solo, né? E cobertura morta, especialmente. Então, os locais onde a gente interage diretamente, se não for uma cobertura viva e que vai manter esse relacionamento com a maconha, como, por exemplo, a gente tem um dos nossos espaços que a cobertura é amendoim forrageiro. Então, ela fica viva ali, a gente tem um espacinho que a gente abre assim e coloca a maconha ali no meio junto. Então, já estamos na 4ª temporada, lá com o mesmo amendoim forrageiro bonitão, a maconha sai maravilhosa e incrível dali. Tem o outro espaço que a gente tem a companhia da capuchinha, por exemplo, né? Que é uma flor comestível, usa muito em salada, mas ela não cobriu ainda totalmente, para não deixar o solo exposto. A gente coloca o que é chamado de cobertura morta, que é, pensa na floresta quando entra, não tem aquilo em cima do solo? Que é uma mistura da vida. Perfeita, folha, né? que é galho, que é restos de animais, que é de fruta, e tem um cheiro, né? E tem um cheiro. De floresta, de humus, e isso é uma arte, né? É uma arte. Então, basicamente, assim, falando a grosso modo, né, para não ser tão binária, né, usar as polaridades nas palavras, assim, é orgânico ou é mineral? Sabe? Eu não gosto, assim, de ser tão binária, mas a gente é totalmente orgânico, claro, e utiliza diversas técnicas, diversas. Ô, Tabata, e você também é formada em gastronomia, né? E eu acho que o alimento, né? Eu acho que traz essa conexão também, né? Bom, depende da forma como você vê o alimento, mas a gente vê que você tem esse respeito com a natureza, né? Com o alimento.
O quanto isso te influenciou, assim, nessa sua pegada de cultivo da planta? Nossa, amiga, totalmente, porque a comida, quando a gente pensa assim, comida é interessante, porque se o alimento ele tá para ir um passo adiante do que seria só matar a fome, então a gente pensa assim, no primeiro momento, se ele é gostoso. Aí ele foi além do matar, ele é abundante, claro, né? Óbvio também, antes de ser gostoso, ser abundante, né? Não tá na escassez. E se é gostoso. O gostoso é interessante hoje como é manipulável em diversos aspectos, desde o momento do cultivo, né, até a sua resposta, principalmente para o que seria ferramenta de controle do patriarcado capitalista, as relações de dopamina, o açúcar refinado atuando nos mesmos lugares das drogas ilícitas como a cocaína, dentro do processo bioquímico da gente, por aí vai, né? Poderia desenvolver toda uma conversa em relação a isso. E o que é, então, como pessoa que estudou técnica culinária? Você pega da natureza, transforma e faz ser gostoso. Mas é abundante e gostoso. Mas é um abundante e gostoso que faz vida ou que faz morte? Esse ponto, assim, tem muitas pessoas que aí não é só ser cozinheiro, é tudo, é de estar na terra. Tem gente que, sei lá, nem pensa, a pessoa nem nada. É o universo É muito amor grande. próprio, né? É amor próprio. Que transborda e faz a gente ter amor pelo coletivo, pela família humana, pelas espécies não humanas, né? Mais que humanas até. Então, esse pensar que é como que eu vou lá na natureza, pego, transformo e trago uma genialidade para a família humana sentir bem-estar, né? Esse conforto basicamente do estômago, mas que também é de todo o corpo físico no seu geral, mas também do corpo mental e do corpo energético e espiritual. A mesma coisa a gente pensa em todas as outras relações que envolvem essa interação com a natureza, seja ela terapêutica medicinal, seja cosmética, né? Então, quando eu entendo já um pouco isso e tenho essa relação técnica do que são boas práticas, do quanto existe um corpo vital naquele alimento, e que isso, se eu direciono para uma relação de bem-estar, eu coloco o aspecto nutracêutico, que está além de só alimentar e ser gostoso, e que também vai promover a saúde, em outros aspectos também do que seria cura e regeneração, eu digo que é base fundamental para tudo que eu vivi com a fitoterapia, né, no processo de estudar um monte, continuar estudando até hoje, mas também como cultivadora paciente, né, porque eu cultivo para mim mesma e transbordo. Fundamental mesmo, amiga. Tudo a ver sua pergunta, porque técnica de manipulação, nesse sentido, né, de tirar da natureza por para dentro, é tudo bem parecido. É bem parecido mesmo. Farmácia, né, a fitoterapia e a culinária é bem parecido. E questionar, né, de que forma a gente quer isso. E é uma luta diária, na real, né? Igual a gente estava conversando aqui, que a gente estava na Spanabis. A gente vive uma dualidade de sentimentos, porque ao mesmo tempo que é muito legal estar ali e tal, é muito brinde, é muita coisa que vai jogar fora e que vai ser mais lixo, sabe? Então, é tudo isso, e é muito louco, Tabata. Primeiro, assim, eu quero falar que eu adoro a sua linguagem, a forma que você traz as palavras, porque as palavras, elas são muito importantes, e você coloca de uma forma pincelada, né? Igual você falou assim, a relação das famílias humanas e mais que humanas, né? Porque são os seres minerais, são os animais, são os vegetais. Então, é mais uma coisa que eu estou aprendendo aqui hoje com você, né? Porque realmente, né? E é isso, sabe? A gente tentar achar esse equilíbrio. Eu, na minha experiência aqui, eu visitei alguns clubes, eu acho fantástico, né? Assim, você poder estar ali, experimentar tudo, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar, né, onde a gente quer, como a gente quer fazer com ela,
E eu acho que essa relação com a natureza, ela é muito abrangente e integral, que é o que você traz para a gente. A gente tem que acabar aqui, deixa eu ver o que as meninas estão falando, desesperada. Sério? E você tem que ir embora, né? Você tem que ir, né? Eu tenho, Eu infelizmente, poderia, Ana, eu posso mais 10 minutos, mas eu realmente preciso ir. então, você tem que ir. A gente, nossa, eu amo conversar com você, porque eu vejo que Ah, eu você quero fazer a última pergunta, então. essa Por questão favor, Ju. do alimento da alma, né? Do alimento que você se alimenta e alimenta a tua alma, da forma como você traz as coisas. E eu fiquei pensando muito sobre isso também, sabe? Tipo, na questão do resíduo. Aí ontem eu tava andando aqui e observando e lembrei da sua fala, tipo, mano, tudo é propício para você se desconectar da natureza, para você consumir. Então você tem que ser muito foda, muito forte, tipo assim, para não virar uma presa muito fácil, entendeu? Porque você tentando estar atenta, você já entra na armadilha, né? Imagina se não, né? Mas e aí, Ju, diga aí, qual que é a pergunta que você tem que fazer? Eu quero perguntar para a Tabata o seguinte: se ela acredita que é possível cultivar cannabis de forma ética, sustentável e espiritualmente conectada, mesmo em grande escala, assim. Eu acredito que sim. Reparação mesmo, né? Essa coisa. Acredito sim, Ju, que na verdade talvez a cannabis que venha para nos ensinar como que isso é para ser feito. Quando você diz grande escala, o que eu gosto de trazer de exemplo é realmente o MST. Então, o que é o rizoma, né, quando a gente vai escalonar? Porque é diferente, não é um centro único de controle para essa distribuição toda. Então, o que se faz para escalonar dentro do que seria a economia circular, né? Então, antes de mais nada, entender o esgotamento do solo por conta de cultivar uma coisa só. E isso realmente, a gente vai voltar sempre para a mesma coisa de solo sadio, plantas sadias, pessoas sadias. Isso é fato, assim, né? Plantas e animais, e família humana e espécies mais que humanas, como a gente comentou. O lance é que não tem só a ver com as técnicas. Então, óbvio que a técnica de manejo, então, se você vai cultivar uma planta maior, vai demandar mais tempo, mais cuidado para ela, porque ela vai render, uma planta chega a render quilo, né? Ou se você vai cultivar uma gleba, um canteiro, um espaço com plantas menores para chegar nesse quilo. Então, e isso tem muito a ver com a visão de mundo, claro, mas qual é o plano de negócio, de intenção, né, daquela trupe que vai fazer aquele cultivo. Quando a gente percebe que o plano de negócio e intenção, eles principalmente quando é com fins lucrativos, né, nos contratos sociais, ele está sempre vinculado a lucrar e acumular. Então você precisa de mais, porque precisa render mais, e as pessoas acreditam nisso. E estão aí os campos de soja, né, os campos de trigo e milho, e isso realmente não condiz, porque é biodiversidade, não é para ser assim. Não tem a ver ser assim. Então, talvez escalonar para a agrofloresta, talvez escalonar para os quintais produtivos, para o que é o autocultivo, talvez escalonar para uma revisão e uma revolução de como é estar na terra, porque é mentira a Revolução Verde. Eu gosto muito de citar o trampo da Vandana Shiva, entende? É fake que a gente precisa de monocultura para alimentar todo mundo no mundo. Na verdade, foi a monocultura que estragou tudo. A monocultura é a resposta do patriarcado capitalista, da violência do que aconteceu nas guerras e a sobra química de tanto avanço tecnológico. E vai para algum lugar. E esse lugar principal mesmo, número 1, teve a ver com a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica. Fato. A indústria bélica continua e as guerras continuam. Perdão. E as guerras continuam sendo produzidas, né? Então, não, é algo que demanda talvez um passo adiante, porque o que eu vejo hoje na relação do rizoma, quando a gente pensa a horizontalidade para a revolução, é realmente cada um sendo a mudança que quer ver no mundo. Aí, quem que está disposto, carambinha, as pessoas não conseguem colocar à disposição de nada. E eu entendo, porque é a treta do sobreviver. E aí, no mundo, se a gente quiser representar qualquer visão de inferno das religiões todas, é a Terra.
que é o medo, é o horrível, é o ódio, é o péssimo, é tudo do que há do pior. E ainda o medo que a gente fica, e como. Então, essa talvez transformação de você, para você ter mais flor e você ir para Copa e você bancar com seus amigões, você vai realmente comprar a garrafinha de alguma coisa que vai sim destruir o planeta, porque o flush de todos esses agricultores está fazendo quadruplicar nitrogênio no planeta e as algas estão se super reproduzindo de uma maneira insensata. E todos esses pontos, parâmetros são gatilhos para a crise climática e para a nossa treta do viver bem e do bem viver. Né? Então, essa reformulação, e mais uma vez eu trago a voz dos povos originários, das comunidades tradicionais, que já sabem a letra, caraca, vamos ouvir finalmente, sabe? Para mim isso é muito, muito claro e específico. Então, respondo mais uma vez que sim, não sou naive, boboca, inocente, esperançosa, nada, porque eu faço aqui. Não, eu não atendo 1 milhão de pessoas, porque é isso, se a gente parar para pensar, se eu quiser lucrar acumular, eu quero atender cada hora mais, eu atendo 1.000. Mas sim, eu fundei uma gestora com 8 empresas com fins lucrativos, que eu quero atender o que a empresa quiser atender, no escalonamento que ela se seguir, não de acordo com oferta e demanda, de acordo com uma proposta ética de a minha existência através de uma pessoa jurídica, eu, Tabata, como fundadora, que seja de legado verossímil, e que aí esse legado ele não é meu, ele é de Gaia. Então, muito mais do que plantar um campo de maconha, eu só vou plantar onde eu tiver certeza que o número de floresta, o número de árvores em pé, né, o tanto de floresta ali, condiz para o tanto de maconha que, então, que eu possa vir a querer, ou ter, ou necessitar, o que quer que seja. Maravilhosa. Obrigada. Ai, Carla, prazer demais. Foi muito legal hoje, gente. Foi mesmo, nossa, maravilhosa A a presença ideia. de vocês é muito forte, assim. Gratidão. Obrigada, muito obrigada mesmo. A gente tem muito a conversar, vamos inventar ainda diversas vezes, né? Quero muito falar de todos os projetos. A Irmandade Gaia tem tudo a ver com Pouco a tempo, Expo-Humana, isso com Humana Pode. Quero muito contar cada hora mais sobre a Feira de Trocas de Maconha. A gente vai ter, agora vai partir para a 2ª edição, estamos fazendo o lançamento oficial, algo que eu sei que também vai dar aquela mexidinha na estrutura de como que pode fazer diferentinho, com criatividade, e dentro dos moldes, sim. Dentro dos moldes, né? Vamos cada hora mais forçando. Eu adorei a Mila falar sobre o que é a atenção terapêutica, né, que é chamada de medicinal, mas o que é a terapia com a maconha? Porque é o do bem viver e do viver bem. E a gente dá essa atenção para a maconha retomar o lugar fatídico dela, real, ao lado da família humana, comandando a coisa toda mesmo na Terra, mostrando para a gente uma outra noção de felicidade e saúde, né? Eu realmente acredito nisso. É que aí é tudo a ver com pensar a saúde. E maravilhoso até a gente questionar um pouco mais, né? Do que seria o paradigma da própria saúde. O que é estar saudável mesmo, né? Para quê e para quem? Nesse mundo de competição desenfreada, né? E do lucrar e acumular, como eu disse. Mais uma vez, obrigada. Vocês são muito especiais de me dar fala livre desse jeito. Obrigada. Os Manapod é para isso, viu? Exatamente. As mana pode estar aí para isso, para a gente aprender com as mana que a gente chama aqui. Ouvir o que você tem para falar é muito importante, né? Porque traz segurança para nós, é uma inspiração. Então, a gente... o sentimento mesmo de não estar sozinha, né? Isso é muito importante. E mostrar, como tu falou, que tem sim, né, um jeito de fazer essa forma. Tem uma forminha ali, entendeu? No meio da bagunça, você encontra um caminho para fazer. E é o que você está fazendo, e maravilhosamente bem. Muito obrigada, Tabata, pelo seu tempo, pela sua palavra. Quero agradecer mesmo, assim, com certeza eu quero que você venha muitas vezes aqui, porque, tipo, tem muito para falar e é gostoso demais te ouvir, sabe?
Sua linguagem, a tranquilidade. Nossa, hoje foi muito especial você estar com a gente, com a Mila, porque Gratidão. eu também sou uma paciente terapêutica, né? Eu também sou uma paciente canábica, então, às vezes, um momento ali, a ansiedade estava tomando conta de mim e você foi uma peça muito importante hoje nesse programa aqui. Nesse episódio. Gratidão enorme, enorme. Obrigada. Galera, até uma próxima. É isso, mulherada. Até a próxima Semana Pode. Gente, Não vai ter. Próxima. Não vai ter semana que vem, porque a gente está se adaptando, né? A gente estava fazendo toda semana, mas eu mudei de país, a Ju estava com coisa arada, a Ana também, então a gente achou nesse primeiro momento fazer de 15 em 15 dias, mas a gente vai retornar em breve aí toda semana. Então, semana que vem não tem, na próxima estaremos aqui falando sobre cultivo e extração. Depois a gente traz aí os nomes, porque também vão ser pessoas maravilhosas. Tem que ficar de olho no Instagram, tem que ficar de olho no Instagram. Mana, certamente vou acompanhar. Muito sucesso, manas. Beijo! Até a próxima. Beijão. Até. Tchau.